Olá, sejam bem-vindos a mais um Brasileiros em Tech. Eu estou aqui com um grupo muito especial de gente trabalhando ou que está vindo para cá com visto de trabalho e a gente queria tirar algumas dúvidas, falar alguns detalhes, né, sobre cada visto de trabalho que começa a ficar complicado, né? Você não tem tanta informação aí, é mais no site do consulado mesmo ou então em sites que cobram para fazer o visto, essas coisas de empresas. Então, a gente queria falar um pouco mais de cada um. Eu vou começar me apresentando e aí cada um apresenta um pouquinho, né? Meu nome é Amanda, trabalho sou engenheira de software na Microsoft e estou aqui em Seattle, Washington, trabalhando com visto H1B. Aí vamos para o Caetano. Oi, meu nome é Caetano. Hoje eu sou CEO ainda aqui no Brasil, na minha empresa, mas estou indo para os Estados Unidos para trabalhar como cientista em uma empresa em Bottle, do ladinho de Seattle. Aí, qual é o visto? O meu visto vai ser o O1A, que é um visto para habilidades extraordinárias, que é para os nerds aqui. Vai, Basicamente. amiga. Bom, oi, pessoal, eu sou Letícia, eu moro aqui em Seattle e eu trabalho com tecnologia também, sou engenheira de software e eu tenho visto L1B e estou transferindo para o L1A. Vou dar mais detalhes depois. Eu sou Security Software Engineer na Microsoft também. Trabalho atualmente com visto H1B, mas já tive também o J1 de estágio. Ah, sim, é verdade. Esqueci de falar que eu também já tive J1. Então, acho que a gente até pode começar com o J1 mesmo, que acho que ele é mais simples, mais curto, né? O J1, para quem não sabe, é um visto assim bem mais curtinho e é para trabalho temporário, assim, mas assim, o H1B também mas é mais temporário ainda, tipo estágio. Se você tem au pair que também vem para cá, é tudo pelo visto J1. Acho que se for fazer mestrado e doutorado também vai pelo J1, não é? Não sei se é J1 ou F. Mestrado é F, doutorado não sei. Tá. Eu lembro que tinha um para graduação ou curso de língua, coisa assim, e o outro que daí vai para mestrado e doutorado. Custo de pergunta. línguas é diferente, mas graduação e mestrado é o F. E o F, inclusive, é interessante porque se você for de STEM, você tem o OPT, que são 3 anos de autorização de trabalho logo depois que você se forma, tanto de graduação como de mestrado. E para quem não é de STEM, é 1 ano, se eu não me engano. Pode Tá. ser até interessante aí para quem está querendo imigrar, né? Ao invés de começar já querendo um visto de trabalho direto, né? Procurar uma oportunidade de estudo aqui, que aí você consegue essa permissão de trabalho depois. Uma coisa interessante do Jota é que às vezes, eu lembro, eu tô falando isso porque eu voltei com o Jota do estágio e fiquei totalmente perdida, porque estavam falando que eu precisava de um waiver, porque às vezes os vistos Jotas, eles requerem que você fique no seu país por 2 anos, pelo menos, uma coisa assim. E aí, assim, para você, eu tinha feito estágio e recebi a proposta de trabalho normal. Então, eu precisava de uma exceção para essa regra de 2 anos. E não tinha falado muito bem onde que era. E no fim, o meu visto, no meu visto mesmo, estava estampado assim, que eu não preciso dos 2 anos. Mas ainda assim, não estava claro que eu estava livre, né, exatamente. E aí, não sei, Estevam, se você teve que passar por isso Eu tive também. que passar pelo processo do waiver, mas eu tive que fazer o waiver. Então, Você eu teve que tive que fazer. entrar com todo o processo. Esse Eu é até o. fiz esse waiver, mas não usei. Mas fala da sua experiência Eu com tive ele. que usar, foi o 212E. É o artigo 212E que eles chamam que é o waiver, que é exatamente isso. Você tem que passar 2 anos no seu país. Então, tipo, se você for para outro país, ele não conta nesses 2 anos. Não é 2 anos direto. Então, tipo, você pode quebrar, você pode passar 1 ano agora, 1 ano depois, ou como você quiser. Mas você tem que entrar com esse processo. Para brasileiro, é fácil. Para brasileiro, se você entrar com ele, a chance de você conseguir é praticamente 100%, a não ser que você tenha recebido alguma bolsa do governo que fala que você tem que ficar no país depois. Mas Uhum. caso não seja o caso seja um estágio, alguma coisa assim normal, que o governo não pagou nada, não tem ninguém, você não deve contas a ninguém, o governo do Brasil é super tranquilo com isso. A parte chata é entrar com o governo dos Estados Unidos, porque daí você tem que mandar um monte de documentos, você tem que mandar a cashier's check, que é muito difícil de conseguir no Brasil, então eu tive que pedir para um amigo meu que mora aqui para conseguir pegar ele para mim e enviar por correio para o departamento dos Estados Unidos lá daqui.
que foi uma Cashier's dor. check é tipo o cheque, nosso cheque normal, aquele É, escrito lá no é um, banco e tal. é um cheque garantido que o banco emite. Então, não é um cheque que Ah, você faz. Você tem que ir no banco, ele tem ou é cashier check ou money order. Daí são 120 aham, dólares, se eu não me engano, que na prática é um dinheiro garantido, assim, só que eles não querem que você envie uma cédula de dinheiro para eles. Então, Aham. eles pedem para enviar certo. isso. Que aqui nos Estados Unidos qualquer banco faz, até tem alguns lugares, tipo Uhum. supermercado, Walmart, assim, faz. É. Mas no Brasil é muito difícil conseguir. Eu andei até falar chega, eu pensei em viajar para tentar conseguir isso, porque na minha Nossa. Nem cidade não tinha Citibank, Que nenhum banco que assim, loucura, fazia. né? nem bancos internacionais que tem no Brasil, assim, tipo um Então eu não Citibank da consegui vida. achar nenhum que fazia o que eu precisava. Tinha alguns que faziam coisas parecidas, mas não que dava para pegar em dólar, porque a maioria era em real só. Hum. Daí eles não aceitavam colocar o valor em dólar. Eu fiquei com medo do governo americano não aceitar. Aí eu acabei pedindo para um amigo meu fazer aqui, eu transferi o dinheiro para ele, ele foi lá no banco e pegou rapidinho. Mas Nossa, aí tem que gente. fazer isso, tem que submeter por correio e demora. O meu demorou uns 4, 5 meses, mais ou menos. Mas o governo brasileiro é super fácil. Você manda para a embaixada, no caso eu mandei para de Washington, demorou um dia, 2 dias, eles já tinham aprovado. É, eu acho que foi só isso que eu É, fiz. E aí que aí eu vi que meu vice falava que eu não precisava do waiver. Eu falei assim, ah, gente, eu não vou precisar desse waiver, não. Sorte que deu certo. Mas é muito então, confuso esse processo, né? Não é, tem muito pega na sua mão e te leva pelo processo, né? Fala assim, sim. olha, a gente aplicou seu visto, mas você tem que fazer tudo, assim, aplicar no site dos Estados Unidos. E até queria perguntar para vocês, se foi isso com vocês também, né? Vocês tiveram que aplicar para o visto de vocês no site dos Estados Unidos e ir para o consulado e tudo mais? Como foi? Eu não. Meu vai ser tudo feito através da advogada de imigração da empresa, que eu vou trabalhar aí. Então, eles que vão submeter tudo. Claro que tem que mandar todos os documentos redondinhos, organizadinhos para ela, etc e tal. Vai ter um papo para traçar a estratégia do processo. E daí eles entram com tudo aí. A questão é que daí depois eles podem decidir que eu preciso passar por uma entrevista ou não, tá? Mas como ela falou que como, por exemplo, eu tirei o meu visto de turista o último dos Estados Unidos em 2019, que vale até Uhum. 2029, por isso provavelmente eles vão me conceder um waiver da entrevista, entendeu? Ah, Então que daí, legal, nossa. ah, Legal. No meu caso, eu tive que fazer tudo. A empresa entrou com processo pro L, né, para pegar aquela petição, né, de trabalho especializado, transferência, na verdade. E aí eles me enviaram por FedEx no Brasil, e aí eu com a petição, eu tive que entrar no site do consulado, agendar minha entrevista para esse tipo, ir na entrevista com a petição e pagar a taxa e fazer tudo normal como é o de turista, porém com essa petição, uma taxa extra e é Foi isso. assim comigo também. Uhum. Comigo é a mesma coisa. Igualzinho. Eles fazem tudo, na prática o que você tem que fazer é aplicar como se fosse um turista e levar os documentos. Isso, Isso. isso. E aí, Lê, fala um pouco mais do seu, então, do L. Sim, bom, eu trabalho nessa empresa já fazem 9 anos agora, meu Deus, muito tempo. E eu comecei a trabalhar nessa empresa no Brasil como estagiária 9 anos atrás, e eu trabalhei no Brasil por 6 anos nessa empresa, e é uma empresa multinacional, inclusive é uma empresa do grupo Microsoft, enfim. E é uma empresa bem grande, então é comum para eles aqui nos Estados Unidos trazer pessoas, e eu sabia que existia essa coisa de transferência. Existia e não existia, né? Porque no Brasil, quando você fala que a empresa pode te transferir para fora, todo mundo quer. Então, eles meio que deixam em off, assim. E aí eu via que uma outra pessoa ia, e aí o pessoal perguntava para o RH, e o RH falava assim, não, isso não existe. E aí eu olha, comecei a ir, aí eu comecei a perguntar para o pessoal que ia, o que eles estavam fazendo, porque não tinha nada no portal, assim, muito claro. E aí eles falaram, a gente entra no site deles da gringa, assim, americano, e aplicamos lá como se fosse um funcionário novo e fazia entrevista. E aí, quando chegava na entrevista, eu falava, não, eu já trabalho isso aqui em outro país. E aí, se eles gostassem, eles faziam transferência. E aí eu comecei, né? Eu fui por fora, entrei no site da empresa que eu trabalho nos Estados Unidos, apliquei meu currículo, fiz entrevistas como uma funcionária nova. E no final eles gostaram de mim, aí eles comunicaram ao Brasil, olha, Brasil, a gente quer trazer essa funcionária transferida. Só que o Brasil falou assim, não, a gente não transfere, tem que pedir as contas, enfim, foi um rolo. Aí eu pedi as contas, total, encerrei meu contrato, só que para visto, né, tipo, para o consulado, eles falam que foi uma transferência.
Então, olha, a Letícia trabalhava no Brasil nessa empresa e ela está indo trabalhar para a mesma empresa, só que em outro país. E aí esse é o visto L, que é transferência na mesma empresa. E aí tem L1A, L1B, tem várias coisas. O L1B é de conhecimento especializado. Eu sou especializada em uma ferramenta da Microsoft que é muito difícil para eles acharem gente que é especialista nisso aqui nos Estados Unidos. Então, por isso que eles trazem a pessoa. Tanto que quando eu cheguei no consulado para minha entrevista, eles falaram, o que você tem de tão especial, assim, especializado? Tipo assim, me prove por que a empresa precisa trazer você de outro país ao invés de contratar um americano. E aí eu falei, olha, eu sei. E assim, né, a gente que é de tech, se eu falar blá, 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 eles vão falar, tudo bem. Porque a pessoa que está entrevistando é uma pessoa do consulado, né? Aí eu falei, eu sei essa linguagem de programação, eu faço isso, eu faço aquilo. Falei bem técnico e a pessoa falou assim, tudo bem. Aí eu, enfim, vim, e aí o visto L, ele tem direito a um cônjuge, né? Cônjuge ou filhos menores de 21, então veio eu e meu marido, meu marido tem o visto L2, e é um visto que o meu marido tem direito de trabalhar, tem permissão de trabalho. O visto L, ele é um visto de, acho que inicialmente são 3 anos, e você pode renovar por mais 2 anos depois, e depois disso você não renova mais. Ou dá o green card ou sai fora. Aí, no meu caso, eu fui promovida para gerente recentemente, e aí o visto L1A, ele é um visto especializado para gerentes, que é tipo gerentes executivos e para cima. Então, eu tenho o direito de renovar, trocar para o L1A e ficar mais 3 anos, renovar mais 2. Mas eu já entrei com o processo de green card, só que eles vão fazer isso para eu conseguir ficar mais por conta de que agora os green cards estão demorando bastante para sair por conta da pandemia e tal. E aí, basicamente, é isso. E é um visto que ele é um visto que eles falam de dupla intenção, né? Que quando você vai fazer a entrevista ou você chega aqui e você fala, eu vim para morar, você pode ter a intenção de querer ficar. Porque no visto de turismo, você não pode demonstrar que você vai vir para ficar. Tem que demonstrar vínculos que você vai voltar. E com ele é algum dos poucos vistos que você pode falar, tipo, não, eu tenho a intenção de ficar e tem essa via, né? De que depois você poder ficar. Sim, e você lembra quanto tempo que demorou para todo esse processo do L sair? Foi muito rápido, foi pré-pandemia. Foi tipo assim, eu acho que eu comecei a fazer as entrevistas, em coisa de 3 meses eu já estava indo. Então, sei lá, foi 1 mês de entrevista. Nossa. E aí eles entraram com mais 1 mês de petição e mais 1 mês para eu agendar e, sabe, assim, foi muito rápido. Tanto que na minha cabeça, eu nem contei para ninguém, porque eu falava assim, não, vai demorar Não tanto. vai dar certo. Vai demorar 1 ano, 6 meses. E aí, tipo, eles, vem. Aí eu, como assim, gente? Imagina o seu Alan, né? Seu marido, tipo assim, então, a gente tá se mudando em 3 meses. Não, ela ficou, lembra? Por isso que ele ficou no Brasil, Verdade, na verdade, ele ficou eu vim. um pouco. Eu vim na cara e na coragem, assim, foi muito rápido. Mas eu imagino que agora, né, que teve a pandemia, tá meio que tudo deu uma atrasada, mudou um pouco as coisas, né? Esse visto tem processing para acelerar? Como assim? Desculpa. Não, que tipo, pelo menos tem um premium processing que você paga uma grana mais tem. Então, eu sei que depende da empresa. A empresa que eu trabalho, como ela já faz isso muito sempre, ela já tem tipo um processo encurtado para isso. Acho que as empresas grandes, como elas já pedem muito, elas já têm meio que um caminho menor para percorrer para trazer pessoas. Eu sei porque o meu pai, ele tem uma empresa e ele levou um funcionário para cá com ele e demorou muito, porque a empresa era empresa pequena. E eu sei que para empresas grandes é bem mais rápido. E o segundo foi que quando eu cheguei lá no consulado para fazer entrevista, eu falei, a empresa tem a expectativa de que eu chegue lá esse dia, tipo X, e era muito rápido. Aí a moça falou, nossa, que desafiador. Mas ela, tipo, riu e deu, tudo bem. Ela deu, acho que um dia antes da data que eu precisava começar a trabalhar. E aí deu tudo certo. Mas eu não paguei, eu não lembro de ter pagado nada para ser mais rápido. Tá. Ou paguei. Não, eu paguei sim. Eu paguei acho que $80, uma coisa assim. Não, mas sair não. mais rápido. 2.500. Tipo... 2.500? Aham. Nossa, vamos aproveitar então e falar do UOL um pouquinho. Como que funciona isso daí para gente, pessoas especiais, especializadas? Então, é um visto que tem essas duas grandes categorias, né, do O1A e o O1B. O O1A é para nerds e o O1B é para artistas. E daí eles têm uma série de exigências que você tem que comprovar documentalmente ali, mostrar tudo que você cumpre.
Para o O1A, são 8 critérios que eles analisam e você tem que preencher pelo menos 3. Tá? E tem uma análise quantitativa no começo, beleza, ele preencheu estes, e depois uma qualitativa que ele vai ver. Qual que é a qualidade de cada um desses critérios que ele preencheu, como, o que que é, etc e tal. E daí você tem um jeito de não precisar desses critérios, mas é muito bizarrão. Tipo, pro um A de nerd é você ter ganho um prêmio Nobel. Ah, tá. Que daí você não precisa nem demonstrar mais nada, você só mostra, só dá essa carteirada e vai. E pro 1B, que é dos artistas, é tipo um Oscar, um Emmy, esses treco aí, tá ligado? Que daí vai diretão. Se não, você vai que nem eu pros critériozinhos. E daí esses critérios têm, tipo, artigo científico publicado, prêmio de reconhecimento nacional e internacional, publicação em revista, jornal, site, TV, etc e tal, sobre você. Você ter avaliado o trabalho de outros, seja, tipo, revisando artigo científico para revista, ou em banca de mestrado, doutorado, coisa assim, sabe? E tem até, tipo, um que né, eu não preencho de jeito nenhum, que é mostrar que você ganha um salário muito maior do que a média para aquela posição, sabe? Então, eu vou trabalhar de cientista na empresa aí, eu puxo, sei lá, no salary.com, alguma coisa assim, e vejo qual que é a média nesse local, no país, em outros países, sei lá, de pessoas nessa mesma posição, e eu mostro que eu vou ganhar bem mais, então eu tenho uma situação de destaque, sabe? Certo. Então é mais assim, se você está muito bem na sua indústria, né, no seu trabalho, ou também é na área acadêmica também, né? Ou se você já está mais avançado ali na. Se na real essas exigências, você tem que estar muito em área acadêmica, tá? Publicar artigo Uhum. científico, raramente você vai publicar em empresa, sabe? É. Revisar artigos, etc e tal. Então é muita coisa mesmo voltado para essa área acadêmica. Eu, como faço os dois lados, né, de lado corporativo e acadêmico, daí eu consegui classificar super bem ali. Uhum. E Então daí fala um pouquinho do que você faz, até para o pessoal que está curioso. eu trabalho com tecnologias que usam luz para matar micro-organismos. Então, tipo, eu Nossa! tanto tratar infecções em pessoas e animais, etc., quanto tratar ambientes, ar, água, alimentos, coisas desse gênero, sabe? Então, eu trabalho com isso já desde 2010, com bastante pesquisa. Eu fiz física, depois eu fiz um curso de ciências biomédicas, pulei mestrado, fiz doutorado em ciências farmacêuticas, hoje eu faço pós-doutorado também em tecnologia nuclear. Então é Que bem legal! Caraca, que legal. E aí, nos Estados Unidos, eu vou trabalhar em uma empresa que é especializada, por exemplo, o primeiro produto que está no mercado, né, eles têm vários outros no pipeline, mas o que já está rolando é um equipamento que você desinfeta o nariz quando você vai ser internado no hospital para fazer uma cirurgia, etc e tal. E só fazendo isso reduz, tipo, mais de 80% o teu risco de ter infecção hospitalar. Então, é um negócio super legal. Nossa! A área médica aqui nos Estados Unidos está feito, menino, porque é Vai muito ficar rico. dinheiro. Esperamos. E daí eu vou para ser o principal scientist lá, vou ser o Que legal. cientista-chefe da empresa para cuidar de todos os desenvolvimentos. E Nossa, daí, muito top. daí encaixa esse que é super legal. E daí o visto O, ele tem algumas vantagens também. Tem essas frescuras a mais que é bem mais chato de fazer todo o processo e pode dar muito mais enrosco, né? Mas tem vantagens, tipo, que a gente, primeiro, pode aplicar o Premium Processing, que eu falei, que é tipo uma taxa que você paga $2.500 a mais para o governo analisar obrigatoriamente o teu processo em até 15 dias. E dias de calendário, não dias úteis, sabe? Então vai super rapidão. Por exemplo, agora o pessoal está demorando mais para fazer a petição, o processo do meu visto, do que provavelmente vai levar na análise em si. Mas quem paga essa taxa é você ou a empresa? A empresa. A empresa que está pagando. Se a minha empresa pagou, eu não sei, na verdade. Não Na fiquei real, sabendo. isso eu acho que é até pouco perto do que eles devem estar pagando para advogada, viu, cara? Que deve ser uns 10 pila aí para advogado. Sim. E daí a gente consegue, então, ter esse visto bem rápido. E ele tem a vantagem também que eu posso renovar ele infinito. Então, quando eu recebo ele, eu já posso ficar 3 anos direto nos Estados Unidos e depois eu tenho que ir renovando a cada ano, né? E também ele dá um caminho para eu poder aplicar. Ele é o análogo, do EB1A,
que é já para ter o green card. Aham. E tem essas mesmas exigências. Acho que até tem mais, não são 8, acho que são 10 critérios, mas você tem que preencher 3 também, só que eles são um pouco mais frescurentos na análise, nesse pedaço qualitativo, né? Uhum. Mas daí ele te dá espaço para green card direto depois. Então o É. jogo só que demora pra caramba, né? Daí vai demorar mais de ano. Então o jogo Uhum. entra com o O1A, fico aí esses 3 anos garantidos, e daí durante esse tempo eu aplico para mudança de status para o EB1A. E Isso, que a daí gente deve falar também dessa questão tá aqui com visto de trabalho, como aplicar para o Green Card, que na verdade, não sei se acho que é o caso de todo mundo, é pela empresa que aplicou e tudo mais, pelo Green Card. E aí depende muito, por exemplo, o Caetano ele vai entrar numa fila de prioridade diferente de alguém que veio direto da graduação, por exemplo. Então tem várias categorias de filas que você entra aí para conseguir pegar o green card. Espero que agora, depois que as coisas da pandemia se ajeitam, assim que agora tá tudo meio que embolado, as coisas saiam mais rápido, que dizem que saem para brasileiro não demora muito. Mas visto de turista aqui em São Paulo, a entrevista acho que está em 400 e tralalá dias de espera para a entrevista É mesmo? Tá bizarrão, cara. E por causa da pandemia. Antes eu tirei o meu em 2019. Meu, acho que tudo demorou 2 semanas, coisa assim. Na entrevista, isso na mão, sabe? Mas eu acho que esses 400 dias é para turista, para trabalho é outro Daí caso. tá um dia só. Para trabalho um dia só. Agora para turista tá essa paulada aí. Sim. Vamos para o H1B, então. Estevam, você quer começar com as suas experiências? Posso começar, porque minha experiência, na verdade, foi um pouco atípica. Porque o que acontece no H1B é você precisa aplicar para a loteria dele, né? Porque o H1B ele é uma loteria. Ele tem um número fixo de pessoas que pegam esse visto todo ano. Se não me engano, é 35 mil, mais Eu 20 até mil estava vendo aqui. mais 20 mil de mestrado. Então, outra coisa legal do O1 é que a gente não tem isso. Livre de cópia. Eu não sei se o L tem isso. Não, até onde eu sei, o L não, o L é garantido. Mas aí o H1B ele tem isso e eles fizeram isso porque tem muita gente que aplica, assim, aplica um monte de gente, daí quem pega eles trazem para cá. Tem um monte de empresa que faz isso meio underhanded, assim, não é muito legal não, mas eu sei que eles fazem isso. Só que daí tem esse esquema de loteria para tentar limitar um pouco, segurar um pouco o Eu número até peguei aqui rapidinho o Isso. número exato, são 65 mil vistos que você pode ter todo ano, e um adicional de 20 mil, assim, se você tiver um mestrado ou, Isso. assim, uma qualificação maior. Isso. E detalhe que esse mestrado tem que ser mestrado nos Estados Unidos. Se você fizer um mestrado no Brasil, ele não entra como mestrado, ele entra como geral. É 65 mil, então achei que fosse 35. Mas aí tem essa loteria, né? Que é aproximadamente a chance de você pegar aí 1/3, mais ou menos. No meu caso, eu peguei de primeira, mas tem muita gente que não pega de primeira. Daí o que a Microsoft, por exemplo, faz é acabar mandando esse pessoal para o Canadá, e daí depois eles vêm para cá com o visto L1 e L2 para os parceiros, né? Mas aí eu entrei na loteria do H1B, só que para entrar na loteria do H1B, você tem que ter graduação completa, não pode ser incompleta, você não pode estar terminando a graduação, ou até, assim, terminar até junho do mesmo ano da loteria. Então, a minha graduação eu terminei em agosto. Então, eu não pude entrar em 2020, que foi quando eu terminei, quando eu formei em agosto de 2020. Daí eu tive que esperar até 2021, até março de 2021, para tentar na loteria. Daí saiu a loteria, o resultado sai tipo um mês depois, mais ou menos. Aí, sabendo o resultado em abril, eu sabia que tinha sido aprovado. Você só pode começar a trabalhar em outubro, né, que é o padrão do H1B. Se não me engano, dia 1º de outubro. Só que, por causa da pandemia, o consulado estava fechado. Então, eu não consegui pegar meu visto até outubro. Daí, eu tive que esperar o consulado abrir. Ficava, assim, todo dia quase entrando no site do consulado, ver se tinha alguma notícia, alguma coisa. Aí, eu fiquei sabendo por um amigo de um amigo que conhecia alguém lá dentro, que ia abrir no dia seguinte. Daí, eu fui um dos primeiros a pegar. Assim, abriu. No dia que abriu, eu entrei lá e peguei, assim, fui abrir todos os sites do consulado, vi qual que tinha a data mais perto, e daí eu consegui pegar, tipo, em novembro, assim, isso. Peguei, tipo, 2, 3 dias depois que abriu, eu já consegui pegar uma entrevista. E você não conseguia fazer em outro país? Porque quando eu precisei renovar o meu visto, eu fui para Bogotá, na Colômbia, porque o Brasil estava fechado.
Então, o problema é que renovar normalmente é mais tranquilo, mas pegar o primeiro visto tende a ser mais chato. E a maioria dos países, eu pesquisei um monte isso, e a maioria dos países não estavam aceitando gente durante a pandemia Foi. para Eu primeiro tava visto. pesquisando. Fechado. Bogotá tava demorando, porque eu tinha o visto e renovei, e o meu marido não tinha, porque eu casei na pandemia, na verdade, não era meu marido. E aí ele pegou o primeiro visto dele lá. Era um dos únicos lugares que estavam aceitando. Sim, eu tentei e eu até perguntei para a empresa se, tipo, eu posso fazer isso? Eles falaram, não faz, porque se der problema, você tá sozinho, tipo, não tá nem, a gente não vai cobrir nada. E daí eles mandaram eu esperar, basicamente. Aí eu fiquei lá esperando, de olho no De consulado. férias. De férias Férias mais ou menos. ansiosas. Aí, assim que abriu, no primeiro dia, eu fui lá e marquei tudo. E daí, 2, 3 dias depois, eu tava no consulado fazendo entrevista já. E eu peguei o visto e vim pra cá, tipo, 2 semanas depois. Nossa Senhora. Foi bem corrido, mas eu tava, assim, tudo preparado já. Então, foi só assim que eu peguei. Eu marquei a entrevista, eu já sabia. Eu vou daqui 2 semanas. Já comprei passagem, mesmo antes da entrevista. Porque a chance da entrevista do H1B dar errado é muito baixa, a não ser que você tenha feito algo errado no passado, né? E como eu sabia que a minha situação estava toda irregular, eu tinha já o waiver, não tinha porque eles terem me negado o waiver, se negar o visto eu já tinha o waiver. Então, eu fui lá, fiz a entrevista, deu tudo certinho, e daí eu peguei o visto, saiu, pegou o passaporte, 2, 3 dias depois eu já estava pegando avião. Nossa Senhora. E aí você veio. Então você trabalha como. Você já falou, né? Aqui na Microsoft, em Bellevue. Isso, eu trabalho em Redmond, na verdade, mas eu moro em Bellevue. Sim. E daí trabalho como Security Software Engineer, mas para visto, até o momento que eu apliquei, era como se fosse Software Engineer geral. Agora vai mudar, porque agora a Microsoft está criando essa distinção de cargos legalmente, porque antes era só no título assim, interno, mas legalmente todo mundo é Software Engineer. Daí agora isso está mudando, eles estão fazendo umas mudanças lá, mas agora teoricamente vai ficar diferente, mas eu acho que no meu visto eu vou continuar como Software Engineer, porque é mais fácil. Uma coisa que é bom clarificar, que a gente está falando de graduação muito, que eles consideram graduação aqui nos Estados Unidos é um bachelor de 3 anos, então bacharelado desculpa, 4 anos, 3 anos não. 4 anos. Isso, 4 anos. Eu sei que para o H1B, cada 3 anos de experiência vale 1 ano de graduação, então se você tem tipo, um bacharelado, aquelas degrees de IF da vida, isso, tecnólogo de 3 anos e trabalha 3 anos, ele vale como se fosse um de 4, mas o ideal, muito legal normalmente. falar, que foi como a gente começou a conversa, né? Porque eu coloquei isso no meu Instagram e aí perguntaram, quem tem tecnólogo? E pergunta bastante, quem tem tecnólogo consegue uma vaga assim para trabalho? E aí eu falei que como que fala? A transferência, né? A equivalência, né? Porque eu achei que, na verdade, a equivalência era um pouco mais automática, principalmente na área da computação, que era um pouco mais fácil. Mas a empresa que faz esse processo, eu não entrei no processo para entender exatamente o negócio da equivalência, a Estevam tinha mais informação sobre isso, que é exatamente isso, 4 anos, que é a equivalência, ou então você converte anos de experiência com ano de faculdade, né? Cara, eu tava trocando ideia essa semana com um primo meu que mora lá na Carolina do Sul. Ele é engenheiro, lá também trabalha numa empresa de engenharia mecânica. E daí ele tava para contratar um brasileiro que estava querendo vaga lá, que fez curso de tecnólogo em mecânica, que é de 2 anos, e estava aplicando para uma vaga de engenheiro mecânico lá. E daí ele veio me perguntar justamente se existe essa equivalência, se ele, com esse curso de tecnólogo, de fato se encaixa nessa vaga de engenheiro. Daí a gente foi fuçar essas coisas e, de fato, não. Né? Você não consegue cumprir esses anos mínimos de estudo aí para classificar como um bachelor. Sim. É importante também que, às vezes, mesmo a graduação sendo 5 anos, eles jogam como 4, mas daí legalmente não faz diferença nenhuma. Que foi o caso da minha, por exemplo, que teoricamente é uma graduação de 5 anos. Eles colocaram como 4, eu até mandei e-mail confirmando, falando assim, tipo, isso aqui tá errado, não tá não? Eles falaram, não tem problema. Foi 1 ano da minha vida. Ai, é cálculo. Até, por exemplo, eu me formei em ciência da computação, mas aqui é engenheira de software, que também não acontece no Brasil, é tudo engenheiro de software, né? Eu ganhei 1 ano, então perdeu 1 ano. Normalmente a graduação de engenharia tem 1 ano a mais. Mas, e também, acho que uma outra coisa que a gente não falou que também é importante, eu não sei como é o caso do L ou do O, mas no caso do H1B, o visto é meio que atrelado à empresa que você tá. Se você quiser mudar de empresa, a outra empresa ela tem que assumir
esse processo de visto, que às vezes as empresas, assim, não querem esse trabalho, sabe? A minha experiência com H1B acho que foi normal, mas é um pouco esquisito, porque quando eu recebi, depois do meu estágio, eu recebi a oferta de trabalho, só que aí a oferta já veio para Vancouver, assim, porque a grande maioria das pessoas vai direto para Vancouver, então tudo o que mesmo no meu estágio foi nos Estados Unidos, a oferta de trabalho foi para Vancouver, porque eu ia trabalhar, em teoria, no mesmo time que eu fiz estágio, mas remotamente. Então, assim, foi isso, só que sempre a Microsoft, a empresa aplica para o H1B também, né? Então, a oferta era de Vancouver para segurar, assim, falar, ó, isso aqui é o mais certo que vai acontecer, mas, em paralelo, a gente vai aplicar, vai que, né? Passa nessa loteria aí. E aí, eu até estava vendo nos meus e-mails antigos, dia 11 de setembro de 2018, eles aplicaram para o H1B. O meu estágio acabou no final de março de 2018. Então, alguns meses depois ali, eu já estava tudo Vancouver, Canadá. E aí, em setembro, eles aplicaram. E eu só fui receber a confirmação de que foi aceito 5 de novembro de 2019, mais de um ano depois da aplicação. Então, foi tipo assim, eu recebi em novembro, que eu passei na loteria, e um mês depois eu já estava assim para vir para cá. Então foi assim, teve que mudar um pouco. Era tudo Canadá, tava pesquisando tudo e de repente tá, Estados Unidos, Seattle, tá, vamos voltar. E aí depois que eu recebi esse H1B aceito, aí eu fiz o processo para aplicar no site dos Estados Unidos, ir lá em São Paulo, fazer entrevista, eu tive que fazer todo esse processo em um mês e pegar o visto. Mas foi assim, relativamente tranquilo, vamos falar. Só é um pouco confuso, assim, que visto você vai ter, como você vai trabalhar, onde você vai trabalhar, enfim. Uma coisa adicionando no meu, por causa de ser segurança, eu não podia trabalhar de fora dos Estados Unidos. Então, o meu caso não podia ser Vancouver. Eu queria ir para Vancouver, porque como eu me formei no meio do ano, eu tinha que esperar um tempão para eu poder vir para cá, né? Então, eu falei, vou para Vancouver, eu trabalho no meio tempo e depois vou para os Estados Unidos. Só que meu time não pode, porque a gente tem umas coisas mais sensíveis e daí eles falaram que tinha que esperar para ser os Estados Unidos. E daí, se eu não pegasse na loteria, eu não sei o que eu ia fazer. Não sei se eu ia ter que esperar mais ou se eles iam abrir mão de me colocar em outro time, alguma coisa assim por um tempo. Mas para renovar o H1B, acho que a gente já falou antes, né? Quando eu vim, eu acho que meu visto teve inicialmente 2 anos. E aí eles renovaram, tipo, a própria empresa renovou e eu recebi um papel de renovação. Só assim, seu visto foi renovado, mas assim, esse papel, ele é uma extensão da sua permissão de trabalho. Ele não é considerado visto. Então, eu sofri alguns perrengues, assim, por exemplo, eu fiquei na salinha da imigração quando eu fui para o México. Porque, assim, o visto, esse papel de extensão, ele te permite entrar e sair de alguns lugares, assim, voltar para os Estados Unidos. Então, por exemplo, se eu sair dos Estados Unidos e fui para o Brasil, por exemplo, eu não consigo voltar para os Estados Unidos só com esse papel de extensão. Eu preciso carimbar o meu visto de novo. Só que tem alguns países que têm exceção. Por exemplo, se eu for para o Canadá, eu consigo voltar para os Estados Unidos só com papel. Se for para o México também, ou em qualquer lugar dos Estados Unidos, não sair mesmo, né? Eu posso viajar tranquilo só com esse papel de extensão. E eu lembro, eu fui para o Canadá, assim, eu não sabia dessa regra. Eu achei que aquela extensão eu só levava e eu podia entrar nos Estados Unidos tranquila. E aí no Canadá, a guarda ali da imigração que ajudou, assim, falou: olha, se você tem plano, porque ela viu meu passaporte do Brasil, né? Ela falou: se você tem plano de ir para o Brasil, você não volta com esse papel. E aí eu tava com uma viagem planejada, já comprada para o Brasil, que não é que não é barato a passagem do Brasil daqui. E eu tive que mudar tudo, porque eu tive que agendar, realmente estampar no meu passaporte de novo o visto H1B. Assim, foi quase que assim, eu venho e não volto. Mas Caramba. assim, Mas é Ainda rápido? bem que a moça te deu um toque. ainda bem que a moça me deu um toque. Eu tive que assim, eu tive que mudar minha viagem assim, toda uma semana, porque eu ainda tive sorte de conseguir um agendamento relativamente perto, assim, acho que foi um mês depois que eu cheguei do Canadá, que eu estava indo para o Brasil. E aí eu consegui essa entrevista e eu falei para a moça na hora, né? Foi assim, eu tô indo viajar de volta. Eu fui no primeiro dia que eu cheguei no Brasil, eu já fui, para assim, meio que agilizar esse processo. Eu ia ficar 10 dias. Então, assim, eu tinha 10 dias para receber o meu passaporte de volta. E no fim deu certo. Quase que eles não aceitam que a minha coelha comeu a capa do meu passaporte, eles não estavam querendo estampar, gente. Aí eu tive que chorar lá por moça e aí estamparam. Mas é chatinho. Ah,
Mas esse tipo de experiência que eu até queria entrar agora também, essas experiências imigratórias, né? Assim, porque mesmo você tá legal aqui nos Estados Unidos e ter os vistos e tudo mais, nunca foi muito tranquilo, assim, a minha entrada. Sempre, tipo, tem umas perguntas mais numa ofensiva, sabe? Você não se sente em casa. Sim. Vamos falar assim, pelo menos essas foram as minhas experiências. Eu queria saber de vocês também. Bom, eu posso começar. Eu acho que depende do humor da pessoa que tá. É verdade. Aí às Olhando vezes para tem, às amanhã. vezes, tem vezes que a pessoa me trata super bem, faz piada, sabe assim? E tem gente que às vezes não pede nem minha petição, aí fica tipo, como assim, sabe? Você não quer ver? Ah, não, tá tudo certo. E tem gente que fica, tipo, querendo arrumar problema, sabe? Ai, mas isso aqui tá assinado muito pra direita, sabe assim? Aí você fica tipo, como assim? Eu entrei já com isso, e a pessoa fica procurando pelo em ovo, parece que pra te negar, e perguntando de novo, mas por que você é especializado? Tipo, cara, eu já fiz a entrevista, já tenho visto, eu moro aqui. E aí toda vez é isso, sabe? E é muito chato. E aí toda vez também eu que tenho visto ela, eu tenho que levar os papéis da minha petição, né? Toda vez que eu viajo. E isso é muito século passado, tem que andar com papel, né? Tipo, se molhar esse papel aqui, eu não sei o que eu faço, cara. Tanto que quando disparou o alarme de incêndio da minha casa, a primeira coisa que eu pegar aquele papel. Aquela Tipo, você foto fica, meu, esse papel não pode estragar, é um papel, é uma folha de sulfite, assim. Toda vez que eu vou viajar para fora do país, eu tenho que levar esse papel. E aí eles pedem o papel e aí fica meia hora olhando. E eu também vejo que alguns policiais, assim, no aeroporto da imigração, muitos não têm informação sobre todos os vistos. Então, eles não sabem quanto tempo estampar, eles não, sabe? Aí chama um, chama outro, e às vezes te dá aquela canseira. Tem uns que não sabem e falam, não, não é esse papel. Não, é esse papel sim, eu tenho certeza, eu sempre viajo com ele. Às vezes eu preciso falar pro cara, olha, não, é assim, sabe assim? E tanto que a última vez que eu entrei com o Alan, o cara colocou a data errada. Ele estampou e assinou uma data além do meu visto, assim. Porque eu via que o cara claramente não sabia o que ele estava fazendo. E ele chamou outro cara, e o outro cara também não sabia. Aí eles abriram tipo um artigo, sei lá, que eles devem ter de conhecimento, para começar a ler. E aí ele, é 5 anos? Então ele contou 5 anos da data que eu estava entrando, mas eu já tinha entrado. Aí ele colocou um ano, nada a ver. Mas aí eu falei, tipo assim, o problema é deles. Assim, Não é importante fazer a problema. pesquisa, porque é assim mesmo, eles não sabem. Foi como eu parei também nessa Liga da Imigração do México, porque o México adicionou um visto para brasileiros recentemente, né? E aí, se você tem um visto americano, você não precisa de um visto do México para entrar no México. E eu fui com o meu papelzinho, só que, como eu falei, não é visto, é uma extensão de trabalho. Então, tipo, ninguém sabia o que fazer comigo, porque eles falam, isso aqui não é visto, mesmo o seu visto tá vencido. Então, assim, aí que você fica nessa linha, você não consegue usar celular, não consegue fazer nada. E aí foi minha família que eu falei assim, deixa eu ligar pelo menos para minha família que eles estão esperando. E aí eles foram pesquisando, viu que dava para você aplicar para o formulário online, tipo, 5 minutos você consegue uma permissão para entrar no México, assim, do Brasil, sabe? Mas, então, assim, fazer essa pesquisa é muito importante, porque também eu fui uma vez com o meu papel, e aí o cara falou assim, ó, agora eu carimbei aqui, coloquei a data, você não precisa mais vir com esse papel, tá? Porque você tem que guardar ele, porque, sei lá, se você perder, acontecer alguma coisa, depois fica complicado. Então, tipo, não precisa mais. Aí eu falei, tá bom. Aí eu não fui mais. Aí no Canadá, a moça, nossa, ela brigou muito comigo. Ela falou assim, gente, você não pode vir sem esse papel. E aí ela mostrou que o papel até embaixo, assim, ele tem um negócio para destacar, que é uma parte fica em casa e outra parte você leva no seu passaporte. E aí ela foi muito legal e deixou eu usar o celular. Tipo, que eu tinha uma foto, né? Mas, assim, porque ela foi muito legal. Porque não existe isso. Caramba. Eu acho que você está muito bem informado quando você vai viajar do que é muito importante, do que você tem que levar, dos seus direitos, sabe assim? Porque acho que nos aeroportos eles às vezes, cara, eu já vi de tudo, assim, não só coisas que aconteceram comigo, e não só falando de visto de trabalho, no geral. De querer pegar o seu celular e ler as suas mensagens e querer ligar para outras pessoas sem sua permissão, para confirmar quem você é. E às vezes eles querem te barrar, e, sabe, assim, por motivos nada a ver. Quando eu tava vindo para os Estados Unidos da Colômbia, eu trouxe um pacote de Coloral.
Eu sei que é muito aleatório. E aí... Droga. de tempero. E aí eles, tipo, encrencando, tipo, o que é isso? Que pó é esse, sabe? Eu, gente, tempero, de cozinhar. E aí, tipo, se você começa a ficar nervoso ali também, vai saber, né? Tipo, o que sei lá. Mas às vezes eles Nova encrencam com Walter umas coisas... White. Remédio azul. Às vezes encrencam com muitas coisas. Até na época de fazer teste de Covid, eles não são muito informados, assim. Então, acho que toda vez que eu vou viajar, eu levo, tipo, a regra. Porque se precisar, eu abro na hora e mostro, porque às vezes eles não sabem. É real. É. Ainda tá obrigatório fazer a cutucada no nariz recente para entrar nos Estados Unidos? Não. Você, a não ser, você mostra o seu comprovante de vacinação. Mas se você não puder se vacinar por algum motivo, né? Eu acho que aí sim, eu imagino que precise. Vacinado tá liberado. Sim, vacinado tá liberado. Eu nunca tive problema na fronteira, não. Eu achei sempre tranquilo, todas as vezes, assim, demorou tipo 2, 3 minutos. Eles olham lá, eu passo uma pilha de documentos, daí... Acho que esse é o segredo, então. Agora, É. já vai com uma pasta. As vezes que eu fui, todas elas eu levei todos os documentos, como se eu estivesse no consulado, assim. Eu levei o 797, que é o principal, o passaporte com visto, e daí a pilha de documentos da aplicação. Aí eu entrego, eu abro a pastinha, assim, daí eu Mas já entrego fica até com preguiça, né? Mas vai. eu entrego os documentos principais e deixo a pastinha aberta, caso eles peçam mais alguma coisa. Mas como eles veem que eu tenho ali uma pilha de coisa, acho que eles nunca pediram. E daí sempre Olha, uma boa rapidinho, dica assim. aí. Nunca demorou mais que 5 minutos, eu acho. Todas as vezes, o que você tá fazendo aqui? Eu falo, trabalhar. Onde? Microsoft. Legal, pô. Vai morar onde? Redmond. Nossa, primeiro tem pergunta. Fala, ou dá a sugestão do jogo de Xbox. Falam pra lançar tal jogo, ou falam pra deixar o Xbox Go. Tá bom, vou mandar mensagem. Pode deixar. Fazer uma edição especial pra você. Guardinha. Normalmente é só piadinha, essas coisas assim. Mas eu sempre cheguei de manhã também. Não sei se isso muda alguma coisa, que tá no início do expediente. Então talvez É esteja verdade. com Eu mais já fui saco. maltratada algumas vezes, né? Mas depende da hora da manhã. Imagina você chegando às 5 da manhã lá, o cara saiu da casa dele às 4 pra tá puto. Aí realmente. Ou muito perto da hora do almoço, né? A pessoa já quer sair. Bom, às vezes isso é bom, né? Que a pessoa quer sair pra almoçar, quer ser rápido, né? Já vai que vai. O mau humor da fome já pode dar problema também. É verdade. Mas agora, assim, um pouquinho sobre o Green Card, que eu acho que aí dá para finalizar legal. Vocês têm vontade de morar aqui, assim, o Caetano já veio conhecer, mas assim, permanentemente, assim. Eu total. Assim, eu nunca fui para Cara, Seattle. Eu só fui para Costa Leste. Mas. Não, fui para Califórnia também. Mas total, pretendo morar aí muito mais tranquilo, com trânsito tranquilo. Mais ou menos. Com trampo tranquilo, com poder de compra boa. Sem, semana passada, retrasada, quase sequestraram meu vizinho da frente aqui. eita! Essa lindeza, né, cara? Eu não quero mais brincar disso, não. Quero ficar aí tranquilo e ser feliz. Não volto. Eu acho que no meu caso, eu acho que eu tinha uma visão muito idealizada quando eu vim. E aí eu vim e vi que não era tão idealizado igual eu achava. Tipo assim, tem defeitos, também tem, sabe, coisas ruins. E eu sou muito apegada na família. Então eu acho que eu não sei ainda. Eu sou tipo aquela pessoa que vive um dia de cada vez. Eu tô fazendo o processo de green card, vou pegar o green card, sabe assim? Mas o pra sempre é muito tempo pra mim. Então eu sempre trabalho com, vou ficar até sair o green card. E aí eu vou por etapas. Mas eu gosto de pensar que eu tô livre, se eu quiser ficar fixo, se eu quiser voltar, eu volto. Se eu quiser morar em outro país, eu, sabe, consigo fazer isso. Mas assim, eu gosto daqui, mas não sei, eu sinto muita falta ainda na minha família. Mas aqui é muito legal também, é top. Mas tem os prós e contras, como qualquer país, né? Tanto que tem coisa aqui no Brasil melhor, e tem coisa que aqui é melhor, e assim vai, não existe lugar perfeito. Sim. E uma coisa é fato, aí a gente sempre vai ser o gringo, né?
Não tem o que fazer. É, Pode ser comparando ali a condição de você ser um gringo aí e ser um nativo aqui, ainda vale a pena. Sempre vai ter isso, a gente sempre vai estar um pouco deslocado, né? Eu tô pegando Green Card também, mas ainda não peguei, né? Mas pretendo pegar. Cidadania eu já não sei, porque eu tô pegando cidadania europeia, então talvez para mim compense eventualmente mudar para Europa, mas não sei o que que vai ser daqui 10, 15 anos. Mas o Green Card, pelo menos, com certeza vou pegar, sim, porque facilita muito a vida aqui. O Green Card, assim, na verdade, eu achei que a empresa ia aplicar automaticamente, o que foi mais ou menos, só que eu tive que meio que mandar uma mensagem, até fica a dica aí, eu falei, e aí, dá uma perguntada, para saber um pouco dos prazos que a empresa tem, né? Às vezes a empresa também tem um cap de Green Cards por ano, então, se informar, assim, né, para já agilizar esse processo, porque é um processo demorado. Eu apliquei. O meu teve uns problemas também, por causa da pandemia e tudo mais. Eles tiveram que refazer o teste de mercado. Então, basicamente, você envia um monte de documento. Você também vai enviar, tipo, cartas de outras pessoas que você trabalhou, estudou, falando, né, de você e tudo mais. Porque a ideia o Green Card, ele é dado para as pessoas cumprirem uma função aqui, né, trabalhar, no nosso caso, nesse caso, né, específico, e que um americano não poderia assumir essa vaga. Vamos falar assim, tem que ser a gente. Então, quando você vai aplicar, você também tem que preencher os requisitos da vaga e a vaga tem que ficar aberta para ver se um americano pode assumir essa vaga, né? E aí, então, se algum americano conseguir, isso se chama teste de mercado. A vaga fica aberta por 3 meses. E aí, se não tiver ninguém que assim, consiga fazer, né, ter as especificações lá que você tem, você passa para o próximo processo. Então, eu tive que passar por 2 testes de mercado, porque o primeiro teste de mercado foi cancelado, passou, mas foi cancelado, aí fiz de novo, aí deu certo, por causa de prazo e tudo mais, e aí agora eu tô nesse limbo, que é tipo assim, passou o teste de mercado, não tem mais nenhum documento que eu preciso mandar, só que fica nesse período de processamento que a gente não sabe quanto vai durar. E aí vai chegar uma hora que assim, eles vão estar nos finalmente, e aí eu não posso mais sair do país, é alguma coisa assim. Você tem que ficar meio que no país, que quando se precisar. Pelo menos aconteceu isso com uma amiga minha. Assim, eles falavam assim: a gente não sabe quando vai sair, mas você não pode mais sair do Brasil, do país. Então, aí depende, né? A gente falou que tem algumas prioridades dessa fila aí, né? Dependendo se você tem graduação. Eu não sei se mestrado entra numa fila separada ou se é só mestrado feito aqui. Você sabe se tem. Eu acho que é na mesma fila, mestrado. Acho que doutorado tem, aí entra no EB1, né? Que é o EB1, que é o de super. Eu esqueci o nome que eles dão. Não é superdotado, é outro nome. Mas é porque superdotado também tem visto. Não Que sei, eu acho que loucura. eu não sei se é O3. É Não, mesmo? esse no meu, não é superdotado, é essa parada de habilidades extraordinárias. Sim, sim. Isso. Isso. Mas sim. Que Chega. tem. Eu sei que tem um que não é voltado para academia, que é habilidades extraordinárias, mas não é academia. Não sei se é o mesmo do O1. Mas é isso que eu falei, tem o EB1, o Isso. OUB, que daí você pode comprovar por ser artista, atleta também, Isso. É. modelos, uma coisa assim. Uhum. Isso. Então tem isso aí que dá essa diferença. Mas fora isso, eu acho que é tudo no EB. Eu não sei se é 2 ou 3. Eu sei que um deles é a pessoa que tá meio legal e que se legaliza, e o outro é a gente que trabalha e vira, que é habilidades especializadas. Não, tipo, eu dei umas olhadas bastante nessas coisas, né? Daí tem, tipo, EB1, 2, 3, 4, até 5, que daí vai variando pelo nível de qualificação tua, vai. E, tipo, os EBs é os que dão garantia ao Green Card, né? E daí, tipo, que nem Estados Unidos libera por ano, sei lá, 200 mil Green Cards para serem aplicados, para serem aprovados. Então, deles vão, primeiro libera tudo para EB1, para depois liberar tudo para EB2, para depois 3, 4, 5. E daí o EB2, que daí é para galera que tem graduação, é especializada e tal, mas que não tem transfrescura lá que nem do meu. E tem também o EB2NW, que é o com National Interest Waiver, que daí, tipo, você mostra que você faz alguma habilidade especializada e difícil de ser substituída, vai?
Isso. Então, você mostrar que você tem um doutorado, você já classifica um pouco, ou senão você mostra que você tem mais 5 anos em experiência, ou 10 anos de experiência na área, tem umas paradinhas assim, sabe? Mas você corta umas filas ali também. Daí B3 e tal, para baixo, galera com graduação só, sem experiência, sem nada e tal. Então, é até o Green Card, assim, para mim, eu não sei se eu vou morar aqui também para sempre, mas dá uma flexibilidade maior de você até, assim, procurar outros caminhos, né? Sim, o visto L é a mesma coisa. A empresa é a minha sponsor, que eles falam, né, do visto. E o Green Card eu não posso dar entrada. A empresa tem que dar entrada por mim, a mesma coisa. E aí, uma vez que saiu o Green Card, aí o Green Card é meu, só que eu tenho algumas regras. Tem gente que fala que já aplica, tem gente que fala que não. Mas eu sei que se você for trocar de empresa, você tem que manter pelo menos o mesmo cargo, eu acho. Então, se eu trabalho, tipo, sou gerente de tech, se eu for trocar, tem que ser gerente de tech também. Por exemplo, o meu do O, uma das demandas é tipo que eu comprovei ali a área que eu tenho habilidades, blá blá blá, é a função que eu vou exercer nos Estados Unidos. Tem que ser naquela área, sabe? Eu não Isso, não posso pode, tipo, sei lá, virar esteticista. trabalhar de pedreiro, sabe? Qualquer coisa. Nada, tipo, outra área, nada a ver, assim. Sim. Mas rola tipo que nem eu vou estar aí, eu posso também aplicar para trabalhar na Universidade de Washington e eu consigo usar esse mesmo esquema e os dois podem ser meus sponsors simultâneos até. Se um dia eu decidir parar de trampar na empresa que eu tô e ficar só na universidade, tudo certo. Uma coisa que eu sei que eu acho que é diferente, vocês podem me corrigir, no H1B e do L, é que apesar de você poder transferir eventualmente com o Green Card, no H1B você pode transferir enquanto você é H1B, desde que a outra empresa patrocine. No L você não pode trocar de empresa. Então, se você for Se eu mandado... trocar, eu vou pagar, né? Tipo, é meio que isso. você tem que aplicar para outro visto, né, no caso. Isso. Então, você tem que entrar na loteria e aplicar para outro visto. No H1B, você não precisa aplicar de novo. É só transferir a aplicação mesmo. Você tem que só transferir. Inclusive, no seu visto vai ficar a empresa antiga até você pegar um stamp novo. Então, isso tem essa diferença aí, que para o pessoal que transfere, o L, o cônjuge pode trabalhar, no H1B Sim. não pode, que seria o H4B, se não me engano. Que daí o cônjuge não pode trabalhar, só que o H1B pode trocar de empresa e o L não pode trocar de empresa, a não ser que você troque de visto. Daí tem E é essa louco diferença. isso, porque os parceiros, né, do H1B, pelo menos, eles não têm essa limitação. Então, eles acabam tendo um visto melhor, né? Se você é casado, acho que o parceiro é H... Mas o H4 não pode trabalhar, né? Tem isso. Mas Tem você tem que pegar aquela permissão lá, né? não sei como Ai, funciona. gente, eu esqueci. Eu sei que, por padrão, a pessoa que é casada não pode trabalhar. Daí... Exato. Só que se for Isso também L, é muito pode sem século problema. passado, né? Porque era quando as esposas não trabalhavam no passado, tipo isso. Exato. Mas Aí você tem que pegar uma permissão diferente, que pode durar até 1 ano. Às vezes, para brasileiro, compensa esperar Green Card, né? Nos tempos normais, que aí os dois já têm Green Card e não precisa dessa permissão extra. Tem muitos detalhes, gente. Tem muita gente ficar aqui e vai ficar ainda mais de cada visto, né? Mas, eu acho que a gente cobriu bastante coisa legal. Eu acho que o caminho mais fácil para quem quer vir trabalhar aqui e tem dinheiro é fazer um mestrado aqui. Porque você vem, faz o mestrado. Tipo assim, ou você sempre pode pegar empréstimo, né? Só que daí você vai ter que pagar depois, porque os salários aqui são muito mais altos em comparação ao Brasil, então você consegue pagar um mestrado rápido. Porque o mestrado normalmente é 1 ano ou 2, né? Você pega 2 anos de mestrado, lógico, tem o fato de você ter o mestrado em si, que para algumas pessoas pode ser útil, para outras não. E daí você pega 3 anos de visto de trabalho depois, e com esses 3 anos de trabalho, muito provavelmente você vai conseguir o H1B, sendo brasileiro, pelo menos, ou até o Green Card, dependendo do quanto de experiência você já tiver antes. E daí, então, se você tem esse dinheiro que você pode pagar agora e por um mestrado, ou pegar um empréstimo, que não deixa de ser um risco, mas aqui é muito mais fácil de... Isso. Se você conseguir uma bolsa, melhor ainda. Então... o Nelson que eu fiz o último bate-papo, ele fez esse caminho, mas foi pelo Canadá. Ele fez mestrado no Canadá, doutorado no Canadá, e aí agora ele vai trabalhar nos Estados Unidos. Então, também é. Fala, amiga, você recomenda outro caminho? Eu não recomendo, eu não pegaria empréstimo nem a pau. Eu acho que o caminho que, por exemplo, o caminho que eu fiz, assim,
eu consegui um trabalho no Brasil e uma empresa que tem, sei lá, em outras empresas. Multinacional. Uhum. E eu acho que isso é um caminho relativamente bom. Assim, você trabalha lá, faz um é o que eu recomendo também, até no meu canal, faz um networking bom, faz um trabalho legal, estuda, faz um cursinho de inglês. E é super possível, tem um monte de vaga aberta aqui, principalmente para quem é de tech. Uhum. Mestrado é difícil o pessoal não sair empregado, principalmente se você está na faculdade grande. E tem isso que é uma coisa que muita gente não sabe, mestrado normalmente é mais barato que a graduação. É verdade. Então você vai pagar um valor ali que não é muito absurdo, você vai ter que assim, vender um carro, sabe? Você vai pagar um carro no seu mestrado, mas não é nada fora do mundo igual na graduação que você vai pagar $200 mil. Você vai pagar 40 mil ali para 2 anos, dependendo, lógico, de que você vai fazer mestrado em qual faculdade. Mas aí você praticamente a chance, assim, se você, lógico, se aplicar para as empresas, a chance de você sair empregado ganhando bem é relativamente alta. Mas aí tem o caminho da transferência também. E quando você está fazendo mestrado, você consegue trabalhar part-time, não consegue? Meio período? Se eu não me engano, o visto F, Na ele própria deixa você faculdade? trabalhar um pouco e para fazer estágios também você pode usar o APT, que seria os 3 anos lá, né? O 3 anos você pode quebrar ele, não precisa ser 3 anos direto, desde que se você tiver formado, você tem um certo período, não lembro se é 60 ou 90 dias, que você não pode estar sem trabalhar, mas aí assim, se você já arranjar emprego logo antes de formar ou alguma coisa assim, já é tranquilo, você não tem muito que se preocupar com isso. Você, Caetano, que trajetória você recomenda pra galera que quer vir pra cá? Cara, acho que vai muito do perfil de cada um, o que tá buscando, etc. Porque, por exemplo, tem gente que tem mais esse viés com interesse acadêmico, etc., que nem eu, que nem o Estevão, etc., que pode fazer sentido, sim. Até depois, que nem, tipo, eu já fiz o doutorado e tal, mas indo, por exemplo, como pós-doutorado, daí você não tem que pagar nada, você vai receber para trabalhar. Não tem scholarship, não tem nada disso, sabe? Tuition. A única coisa que eu não recomendo é ir com um coiote e atravessar pelo México. É verdade, gente. Evitem isso, pelo amor de Deus. Sim. O cara tem que entender o que encaixa melhor para a realidade deles mesmo, porque tem, mais de 20 tipos de visto, né? Tem muitas E tem que ter nuances. paciência, né? Eu acho que eu vejo muita gente no meu canal querendo ir pra ontem. Eu quero ir para os Estados Unidos, mas eu quero ir, sabe, assim, mês que vem. Mas, tipo, a pessoa não estudou inglês, a pessoa não fez sabe, um curso, não se E tem especializou, muita não tem gente que vem assim experiência. mesmo, vem na louca e fica. Sim. É muito E pra arriscado, não recomendaria. Para quem tem outras nacionalidades além de brasileira, tem vários outros tipos de visto específicos para nacionalidade. Eu sei que australiano tem um específico que é muito mais, é tipo um H1B, só que muito mais fácil de conseguir. Então, para quem México tem aí, também é mais isso. fácil. Tipo, não é Para HB, quem acho que é ele. Não, eu esqueci agora do México, mas é um diferente canadense, eu também. sei que tem também o visto muito mais fácil de trabalho. Então, se você, por acaso, está vendo esse vídeo, você tem outra nacionalidade, pesquisa sobre vistos específicos para sua nacionalidade, porque pode ajudar e muito. Brasileiro, infelizmente, não tem nada. Eu tenho passaporte italiano também, mas não faz diferença nenhuma para mim, sabe? Sim. Ajuda para turista Só só. para turista. Pra turista. Mais uma possibilidade aí também, né? Além da você procurar uma empresa já multinacional que você sabe que talvez você consiga essa transferência, também tem os vendors, assim, né? Por exemplo, você consegue trabalhar numa empresa que é parceira da empresa que você quer trabalhar, vamos falar assim. E aí, se o seu plano é isso, né? Você pode ir por aí, porque eu fiz também um bate-papo com o pessoal que é do suporte, e eles fizeram isso, eles trabalharam, que é bem conhecimento especializado também, né? Eles sabem tudo sobre tipo, uma ferramenta, um produto, porque eles vão dar suporte para aquilo. E então eles entram nessas vendors, nessas terceirizadas, né? Que é basicamente. E aí eles conseguem ir por dentro, né? E conseguem entrevistas, essas coisas um pouco mais fáceis, um pouco mais direto. Sim. Mas são muitas possibilidades. Eu acho que o lance do conhecimento especializado é o pulo do gato. Acho que no começo da minha carreira eu tinha medo de me especializar muito em uma ferramenta e amanhã a ferramenta morrer e eu ficar sem saber, sabe? Mas eu me especializei foi justamente o contrário. Por ser especialista que se abriram várias oportunidades. Porque eu acho que fazer aquilo que todo mundo faz, assim. Você tem super razão, porque, tipo, a gente, obrigatoriamente, para ser contratado de fora para ir para lá, a gente tem que ser o plano B, sabe? Legalmente, sabe? O plano A é sempre eles contratarem uma pessoa dos Estados Unidos, e não trazer alguém de fora para tomar esse emprego.
É muito mais Aí caro tem para eles pode também. abrir a vaga, mostrar que ninguém se qualificou, etc e tal, mas tem essa pessoa do Brasil que se qualifica, que é o plano B, que daí vale a pena fazer. Aham. Então, tem que ficar de olho nisso também, que especializar é bem interessante para a gente ter essa vantagem, para se classificar nisso, né? Sim. Sim, mas então é isso, gente. Muito obrigada. Aí a gente passou um pouco do tempo, na verdade, que eu coloquei, mas tava bom o bate-papo. Espero que vocês tenham gostado também. E agradeço aí a participação de todo mundo. E se tiverem mais dúvidas, coloque aqui embaixo, que aí eu vou caçando eles para ajudar a responder. Beleza. Valeu, foi bom. Valeu. Obrigada, amiga, Obrigado pelo pelo convite. convite. Foi um prazer conhecer vocês, gente. Obrigado pelo convite.